Então, a nossa palestra, né, vai ser sobre o festim de núpcias, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2. Como eu já estava dizendo, né, nós, quando queremos conhecer o cristianismo, nós buscamos na Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento. Só que nós olhamos aquilo dali, né, refletimos sobre as situações ali existentes, mas nós não podemos dizer que nós somos experts em cristianismo. Nós precisamos todos os dias estarmos refletindo sobre aquelas passagens. Então, nós também estamos refletindo sobre essa passagem do Evangelho de Jesus. Mas, para que nós entendamos corretamente, não basta nós nos deslocarmos para aquela época onde Jesus estava. Nós podemos fazer comparações com o presente. Essa parábola, né, ela realmente tem algumas características que para muitas pessoas não acha interessante, né? Pelos fatos que nós vamos ver aqui, né, lendo essa parábola. Então vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Então, o rei, diante do casamento de seu filho, ele convida pessoas, né? Pessoas que, digamos, já eram previamente as pessoas indicadas para ir ali. Como quando nós vamos realizar uma festa, nós vamos chamar quem? As pessoas que conhecemos, as pessoas do nosso hall de atividades. O rei despachou outros servos com ordens de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então chamei os convidados e eles não ligaram para o convite, e cada um foi para o seu lugar, foi para a casa de campo, né? Outro foi cuidar dos seus negócios. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Ou seja, alguns ainda desses convidados pegaram os emissores, né, os mensageiros, e ainda, além de machucá-los, ainda os mataram. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, esse rei, tendo em vista que os seus mensageiros foram mortos, né, e foram ultrajados, ele se vingou, né, daquelas pessoas. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Então, tendo os convidados e estes não aceitaram ir a essa festa, o rei então determinou que todas as outras pessoas fossem chamadas. E aí a casa se encheu de pessoas. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, esse rei, ele adentra ao salão e lá está todas as pessoas que foram chamadas para a sua festa. E aí ele percebe uma pessoa que não está vestida adequadamente. E aí ele determina que essa pessoa seja presa, né, por seus guardas, por seus servos, e tirado da casa. Como nós sabemos, né, os reis viviam em chamadas cidadelas, né? Era um castelo, ou às vezes tinha várias casas ali, às vezes comércio, às vezes era muito grande, tinha uma murada que isolava do restante, né? E essa parte interna era toda iluminada, com tochas, né? Tinha bastante pessoas e tudo. Então, quando a pessoa era lançada para depois do muro, ali era escuridão, né? E foi isso que o rei fez, né? Então, meus amigos, refletindo sobre essa parábola de Jesus, o incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece pueril, de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir um festim, e ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Nós já vimos antes que Jesus falava por parábolas, porque eram histórias que, por suas características, chamam a atenção das pessoas e fazem com que as pessoas prestem atenção no que está sendo dito. Nós já vimos, né, em cursos de memorização, que as coisas comuns nós não damos importância e esquecemos com facilidade. Então, quando quisermos lembrar de alguma coisa, temos que fazer uma comparação esdrúxula, né? Uma comparação que impacte, e aí a gente não vai esquecer daquele fato, né? Vamos, por exemplo, colocar o lixo para fora, né? Aí eu penso lá, eu tenho que colocar minha sogra para fora, né? É assim, do lixo eu posso até esquecer, mas da sogra, aí quando eu lembrar de botar a sogra para fora, eu acabo lembrando de colocar o lixo. É só uma brincadeira, né? Mas a regra em memorização é isso, fazer comparações esdrúxulas. Então, assim Jesus utilizava dessa técnica e fez uma alegoria com relação com a história dele, criou uma alegoria para os vários fatos históricos relativos à sua vinda aqui na Terra. A maioria das parábolas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então não era uma coisa aleatória, tinha uma finalidade. E assim, normalmente nós entendemos aquilo que faz referência a coisas que nós vemos,
a coisas que nós percebemos. Então, por exemplo, se alguém vem falar comigo de física nuclear, não vai adiantar. Eu não tenho base, eu não tenho referência, eu não vou entender nada. Então Jesus utilizava essas parábolas de forma a colocar pontos dentro da nossa mente que seriam mais tarde, tocados, e fazer com que as pessoas relembrassem as passagens de Jesus. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, falando dos primeiros convidados. Alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Então, aonde o Filho de Deus, ou podemos dizer o Messias, ou o Espírito mais evoluído que veio à Terra, aonde foi que ele nasceu? Ele nasceu no seio do povo hebreu, para ali plantar os germes de uma nova visão do reino dos céus. E Deus deixou de ser um rei tirano e passou a ser um pai de amor. E assim, o cristianismo tinha tudo para florescer dentre um povo que já tinha como pressupostos a existência desse Deus único, em antagonismo aos politeístas que existiam naquela época. Então Jesus veio no seio desse grupo, trazer ali a boa nova e chamar a esse povo à conciliação ou à reconciliação com Deus. Primeiro vieram os profetas e depois Jesus. Então ele compara esse festim, à vinda dos profetas, da boa nova no seio do povo judeu, povo hebreu. Os enviados do rei são os profetas que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Então os profetas Elias, Moisés, e Jeremias e outros tantos que estão na Bíblia, eles vieram nesse tempo no seio do povo hebreu para justamente trazer essa boa nova, essa esperança acerca de Deus. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados, como os servos das parábolas. E aí nós olhamos lá no Velho Testamento e nós vamos ver os profetas sendo massacrados, ou então sendo ignorados, ou então sendo perseguidos. E aí vemos, conforme na parábola, o rei que mandou os seus servos a convidar, a chamar os convidados para a sua festa, e eles não prestaram atenção, e alguns deles ainda tomaram esses seus mensageiros e os mataram. Os convidados que se escusavam, pretextando terem que ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, meus amigos, isso também está acontecendo hoje. Nós vemos pessoas que, diante do grande chamado, fazem os seus ouvidos surdos. Nunca em toda a história da humanidade foi tão necessário que os crentes, que os fiéis estivessem presentes, que eles estivessem em condições de fazer aquilo que a doutrina nos chama a fazer, exercer a caridade através da consolação, ajudar as pessoas que sofrem durante essa pandemia. Mas nós provamos mais uma vez
que não éramos os trabalhadores da última hora. Porque os trabalhadores da última hora estiveram prontos para o trabalho, só não lhes aparecia o trabalho. E à última hora do dia, eles ainda estavam atentos. E mesmo nessa última hora, Jesus chamou. E eles prontamente atenderam e foram para o campo trabalhar. Agora, muitos que se dizem trabalhadores da última hora, bastou a dificuldade do campo, os espinhos que normalmente se encontram, o peso da jornada, e mostraram que na realidade eles não estavam preparados para o trabalho. Eles não estavam atentos para serem contratados. Eles simplesmente ficaram à margem do caminho, aguardando alguma forma de se beneficiar, né? E quando o trabalho surge, não estão prontos para o trabalho. Então, meus amigos, é o que eu disse no começo. Nós podemos comparar várias coisas da Bíblia com pontos da atualidade. Essa crença comum dos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Então, os judeus, eles achavam que eles eram os escolhidos de Deus. Então, tudo o que Deus fizesse de bom era para eles. E em certo ponto eles acreditaram que, na verdade, essa preferência de Deus por eles ia redundar em que esse povo se tornaria o líder mundial. Ele iria reinar sobre todos os povos. Não entenderam a mensagem vinda pelos profetas, de que eles sim eram escolhidos. Eles eram escolhidos por quê? Porque eles já tinham a base, já tinham os elementos iniciais da crença, bastava a eles desenvolver aquele conteúdo. Mas eles preferiram transformar essa ideia, né, que seria digamos, o controle ou o domínio, né, com o amor, com a fraternidade, né, universal, juntando todos os povos. Eles preferiram entender dominação. E aí, né, ocorreu essa situação, porque todos os profetas pregavam a paz, a humildade, o amor, e o que eles queriam não era aquilo. Eles queriam guerra, eles queriam poder, eles queriam que dissesse a eles que eles iam ser os mais poderosos do mundo. E quando Jesus veio então, o grande Messias aguardado, aí nasceu em um estábulo, entre cavalos. Aí eles, não, aquele que vai nos liderar não pode nascer no meio dos cavalos. Tem que ser um rei soberano. E aí erraram mais uma vez. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Entretanto, abandonando de todo essa idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrar ao mais fácil, às práticas exteriores. E aí nós vemos os fariseus, saduceus e outras religiões, né, dentro do povo hebreu, que passaram a exercer várias práticas exteriores, né? Roupas, anéis, vestimentas, rituais, tudo isso para simbolizar a fé, enquanto que o que sempre foi pedido foi conduta. O mal chegara ao cúmulo,
A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingia mesmo o santuário. Então, o povo tinha essa crença, os hebreus tinham essa crença. Só que, como não era aquilo, todo esse pensamento deles sempre deu em nada. Um povo que foi escravizado, que foi massacrado, que foi dominado, sabe? Que vivia digamos, sempre cheio de problemas. E mesmo assim eles não entendiam que o poder que eles queriam não era aquele que Deus ofertava. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Então Jesus, ele veio mostrar que aqueles sonhos de poder era loucura. E por isso ele surgiu, ele veio da forma mais simples possível. E pregava o amor em todas as suas acepções. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, Jesus era a esperança para eles, e eles mataram a Jesus. É igual aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Então, ao invés de esperar um ovo de ouro por dia, eles resolveram descobrir a mina dentro da galinha, né? E aí mataram a galinha, né? E aí nada mais de ovos de ouro. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim de bodas. Vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Então, o povo hebreu era o povo escolhido. Eles eram os convidados, mas eles não aceitaram. E aí o cristianismo rompe aquelas barreiras e passa a ser divulgado para outros povos. Já não mais os povos do ramo hebreu, e sim todos aqueles outros povos das cercanias. Paulo levou o evangelho de Jesus a Roma, e lá se proliferou o cristianismo, até certo ponto fez com que o Império Romano mudasse as suas atitudes, para que ele não fosse destruído de imediato. O cristianismo passou a ser de religião execrada para religião oficial, depois para a principal religião, controlando toda aquela grande Roma. Chegou o ponto dos cristãos ou daqueles que haviam aderido ao cristianismo não aceitarem mais entrar no exército de Roma para defender Roma. Então, Roma foi obrigado a aceitar o cristianismo. E assim o cristianismo passou a ser divulgado no mundo todo. Então, o rei então mandou chamar todas as outras pessoas, qualquer pessoa, e assim todas as pessoas passariam então a receber o evangelho de Jesus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados.
Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condições expressas, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, não é vindo na casa espírita, né? Não é se dizendo espírita, não é participando de um grupo que nós somos verdadeiros cristãos, que nós somos verdadeiros espíritas. Depende do nosso coração, a forma como nós estamos sentindo aquilo que nós estamos fazendo, a forma como nós estamos nos comprometendo com esta oportunidade de trabalho que a espiritualidade nos dá. Então, se pessoas vêm aqui à casa, mas elas não estão de coração presente, com vontade de ser úteis, com vontade de espargir paz e levar paz para onde for, essa pessoa não está vestida da túnica nupcial. Então aqui não somos nós quem vamos dizer, fulano serve, fulano não serve, fulano digamos, é cristão ou não é cristão. Não somos nós quem fazemos isso. Quem faz somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas orações, da forma como nós nos relacionamos com Deus. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Então, eu já vi muito disso, e principalmente no começo da minha vida, quando eu ainda era católico, que na realidade boa parte das pessoas iam por convenção, tem missa, eu vou, aí trocava sua melhor roupa, lá era a hora de ser visto, de ser notado, de preparar uma paquera, então era o evento da semana, ir na missa, E tem muitas pessoas que no centro espírita fazem coisas semelhantes. Talvez não no nosso, porque nós não temos uma grande quantidade, mas quanto mais gente presente, mais problemas nós encontramos. E é claro, o centro espírita também é o lugar onde nós procuramos resolver os nossos problemas. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Então, chamamos e chamamos sempre. Todos aqueles que quiserem trabalhar, que quiserem ajudar, que quiserem fazer alguma coisa pelo próximo, pela casa espírita, pela sua própria vida, pelo seu compromisso com a espiritualidade, todos aqueles que quiserem dignificar a sua vida, com os compromissos que trouxeram do mundo espiritual para a vida presente, todos aqueles que tiverem esse interesse vão encontrar na casa espírita campo fértil para o trabalho. Agora, devemos também aceitar as nossas cruzes, colocá-las sobre o ombro e seguir. Não há nenhuma aquisição, nenhum mérito sem sacrifício, sem dificuldade. Não basta que eu coloque o meu nome numa lista para que eu seja cristão, para que eu seja espírita. Não basta que eu venha aqui e sente numa cadeira. Eu preciso fazer alguma coisa. E é isso que a espiritualidade nos fala. E é isso que eles nos passam. Se nós formos ver a literatura espírita, principalmente aquelas que mostram a relação de Emmanuel com Chico,
nós vamos ver ali um espírito guia, né? O Emmanuel, sabe, sendo categórico com o Chico. Fazer coisas positivas para o reflexo positivo. Se não fizermos, se não dermos o nosso sangue, o nosso suor, não vamos ter nenhum benefício. Que possamos nós, meus amigos, sermos chamados, mesmo que à última hora, mas que estejamos nós trajados dignamente para estarmos neste festim celestial. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Obrigado. Agora nós vamos fazer a nossa prece.